Esse é o comentário ao ponto 58 da Familiares Consórcio. O título é O Sacramento da Conversão e da Reconciliação. E esse ponto fala sobre a importância do sacramento da penitência, né, da confissão. A gente sabe que a família cristã nem sempre é coerente com sua fé. E muitas vezes as pessoas caem no pecado grave, né? E a gente precisa recorrer ao sacramento da penitência, né? Que é o sacramento que atua na nossa conversão, que perdoa os nossos pecados. Esse sacramento ele é de extrema importância e deve ser vivido pelos membros da família com frequência, né? De acordo, claro, com a necessidade, né? Quando acontece a desgraça do pecado grave, mas também, mais do que isso, né? Se confessar mesmo quando não tem nenhum pecado grave, porque a frequência ao sacramento nos ajuda na nossa santificação, ajuda a gente a evitar outros pecados, etc. Com relação à família especificamente, né, uma coisa que não está escrito aqui, mas que eu gostaria de pontuar, é a importância de que a família incentive os membros a se aproximar do sacramento da confissão. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar acontecer é quando algum membro da família se afasta da comunhão, por exemplo, a gente não ficar como que mostrando desconfiança. Né? Não sei se vocês conseguem me entender bem. Olha só. Se o seu marido não foi comungar em alguma missa, né? Claro, existe uma probabilidade muito grande dele não ter ido comungar porque ele está em pecado grave. Né? Não precisa ser isso, ele pode simplesmente não ter ido comungar porque não quis, ou sei lá, por qualquer coisa. Mas claro que existe uma chance muito grande de ele estar em pecado grave. Você não deve ficar demonstrando nenhuma espécie de curiosidade ou, sabe, de juízo com relação a isso, porque isso vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Né? Não ficar fazendo isso, entendeu? É reconhecer que todo mundo peca, né? E não te interessa qual é o pecado dele, né? Nem mesma coisa com os filhos, né? E que você deve incentivar ele a se confessar, né? E os filhos também. Uma coisa também que não pode acontecer, que eu já vi acontecer, não deve acontecer, é o seguinte: às vezes as pessoas vão se confessar e fazem aqueles papeizinhos, né? O papelzinho é muito bom fazer, levar escrito que vai confessar e tal. Mas a gente não pode ficar de fuxico, de curiosidade, querendo ver o papelzinho do outro, né? Esse negócio dá um problema danado. Então, se você achou lá o papel do seu marido, que ele preparou para se confessar, você não vai olhar. Né? Não é seu direito. Você não deve fazer isso. Né? Nem tudo que está escrito ali vai ser fácil de você interpretar. Né? Às vezes a pessoa tem um jeito de falar. E uma coisa engraçada é o seguinte: as mulheres costumam falar de um jeito diferente dos homens no confessionário. Então, às vezes a pessoa pode interpretar errado uma coisa, interpretar mal. Entendeu? Então não é para ficar de curiosidade com relação a isso. Não ficar nas conversas de vocês perguntando o que o outro confessou. Entendeu? Isso não é correto. Com relação aos filhos, a mesma coisa. Né? Ensinar os filhos a se confessar, claro que quanto menores, mais dificuldades eles vão ter, mas ensinar a confessar, não ficar também atrapalhando, né? E muito menos, né, uma coisa que não pode fazer, que às vezes as pessoas fazem, claro que as pessoas não fazem isso de maldade, mas às vezes as pessoas fazem isso. Às vezes a mãe vai confessar e vira e fala com o padre assim: olha, o meu filho está vindo aí atrás e o senhor precisa falar com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que ele tem que fazer não sei o que, né, que ele está errado de tal comportamento. O padre não pode fazer isso. Não posso ficar pegando informação de uma confissão para, usar numa outra confissão. Tá? A gente não faz isso. Então não adianta nada. Se você vir falar, meu filho faz não sei o que lá, para mim não faz diferença nenhuma. Essa informação não será utilizada. Então, não fazer isso, né? E nem ficar perguntando para o seu filho o que ele confessou, o que ele deixou de confessar. Né? Claro que você vai ensinar para ele, quando ele é pequeno: olha, tal coisa é pecado, né? Quando você for se confessar, você fala isso para o padre. Isso você pode fazer, né? Mas não ficar depois conferindo confissão, nem nada disso.
né? Claro que se a criança já pode se confessar, você supõe que a criança já tem pelo menos uma mínima noção do que ela está fazendo, né? Então, evitar esse tipo de ingerência. Lembrar que a confissão é uma coisa sagrada e secreta, né? Sagrada e secreta. E aí, nesse ponto, né, não interessa se é uma só carne, não. A confissão é de cada um, para cada um, né? Então é isso, né? Vamos buscar viver bem o sacramento, aproveitar as oportunidades que a gente tem de se confessar, né? Porque isso ajuda muita gente na nossa própria vida espiritual e, claro, na medida em que a gente se santifica a família toda.